Fala trader, eu sou Israel Wisdey e esse é o pós-pregão Wisdey GPS de hoje. E se você quiser utilizar as nossas ferramentas e participar da nossa comunidade, o link está na descrição do vídeo, beleza? Então vamos para a tela. Estou aqui no mini índice, no Renko 10. Hoje o índice foi muito cordial com a gente, devolveu tudo o que tinha tomado de nós ontem, né? E nos proporcionou aí bater uma meta dobrada, né? Vamos lá. Aqui eu marquei esse primeiro topinho no início do dia. A POA estava na 12. Quando chegou lá na minha submap, que pegou a minha ordem, já estava aqui, como vocês podem perceber, estava na 12 de volta, né? Mas no momento que eu apregoei a ordem aqui, estava deitada na 8. Só que pulou de uma barra para outra, não deu nem tempo de retirar a ordem. E aí já pegou minha operação. E enfim, mas pagou aí, né? Pagou uma fração ali bem apertadinha, né? E subiu, né? Uma fração são 2 boxes, então movimentou exatamente os 2 boxes aqui a conta de pagar a nossa fração e já subiu. Quando chegou aqui, fez um pivô, subiu mais um pouquinho e desceu, ou seja, não conseguiu chegar na S4. O Flow estava dando condições para a gente aqui de uma divergência, né? Que eu não peguei ela aqui pelo fato de esse topo ser formado com apenas uma barrinha para baixo, né? Só com um pivôzinho aqui. E aí subiu. Aqui seria a entrada, mas eu não peguei essa divergência, né? Porque, como eu sempre falo, eu gosto de pegar divergências mais claras, né? Com fundos e topos mais claros. Mas pagou, né? E eu usei isso aí como contexto aqui para eu pegar essa operação. Eu já fiquei com o dedo aqui no gatilho esperando esse movimento aqui. E quando tocou na 0, que a pressão já estava vindo acesa ali, né? De 2 períodos anteriores. E aí a false balance também acendeu aqui. A guideline acendeu. Eu tinha todo o contexto que eu precisava aqui, considerando também essa divergência que tinha acontecido lá em cima, né? Então eu entrei aqui e peguei as minhas 2 frações aqui, tá bom? Aqui eu marquei esse fundo, a POA estava na menos 12, aí o preço subiu. Quando desceu aqui, eu apregoei a minha ordem aqui. Perceba que a POA estava na 0 ainda, quando fechou essa barra negativa aqui. Porém foi um movimento muito rápido, né? Então eu posicionei, se tivesse de estopar, também tinha estopado muito rápido, porque eu não ia conseguir fechar a tempo a operação, nem mesmo retirar a ordem apregoada, né? Então assim, a POA estava na 0, e aí quando tocou aqui na minha submap, que pegou a minha ordem, a POA estava na menos 4. Então pegou aqui, não teve calor, subiu e pagou a nossa fração, uma única fração aqui, né? E aí o ponto deslocou aqui para baixo, da S1 para MAP 0. Então isso aqui também é um contexto para a gente pensar numa venda, obviamente, se der um sinal. E aí, quando chegou aqui nessa barra, perceba que a false balance já estava acesa, a pressão também já estava acesa. E aí quando chegou nessa barrinha aqui, a stress line acendeu aqui no flow. E eu peguei a minha entrada aqui e saí com 2 frações. Beleza? Vamos para o próximo sinal. O próximo sinal foi uma divergência, que eu marquei esse fundo aqui. O preço subiu. Quando desceu aqui para pegar a minha ordem, perceba que aqui no flow havia uma discrepância aqui, né? Estava um nível acima, né? Porém, pegou a minha ordem e continuou descendo, né? E aí, essa operação foi um stop. E aí, logo depois desse stop aqui, eu percebi que o mercado estava descendo, né? As maps declinando aqui, né? Apontando para baixo. Então, eu ativei a minha nuvem GPS para tentar pegar aqui um pullback na nuvem, né? Não aconteceu um pullback significativo depois que eu ativei a nuvem, né? Que seria um pullback entrando dentro da nuvem, né? Como esse aqui, mas não aconteceu. Eu já tinha batido a minha meta, resolvi então pegar esse pullback aqui,
que foi apenas um pivô, o pavio foi lá dentro da nuvem, tocou, e eu resolvi pegar esse pullback na nuvem aqui. Tá? E aí o preço desceu, movimentou aqui uma fração, né, 2 blocos, mas depois subiu e tirou a gente no break-even aqui. Esse paviozinho aqui foi lá e tirou a nossa ordem. Então, observei um pouco mais o mercado, né? A partir daqui eu não usei mais a nuvem, porque eu percebi já um deslocamento aqui e fui esperar então uma reversão, né? Perceba que aqui no B-Filter estava acontecendo uma discrepância, né? No momento que formou esse fundo aqui. E eu tentei pegar aqui uma divergência, né? Mas não aconteceu, não veio aqui na minha map. Eu nem desenhei a submap porque o fundo anterior foi exatamente em cima da I4, né? Então eu precisava que esse fundo aqui tocasse na I4 para poder fazer a minha entrada. E aí seria uma divergência maravilhosa com essa discrepância aqui do B-Filter, juntamente com o flow aqui, que também estava um nível acima no momento que formou esse fundo aqui. Porém, o preço não veio na minha map pegar a minha ordem, então usei isso aqui tudo como contexto, né? Isso aqui foi um deslocamento, então esperei dar um sinal que fosse interessante para a gente, utilizando esse contexto. Quando chegou nessa barrinha aqui, que ela fechou, a gente tinha aqui a false balance acesa, a pressão compradora também acesa, a powerline tocou na zero, ela demonstrou aqui que teve um suporte aqui, né? Tentou descer e não conseguiu, deitou aqui sobre a -8 e subiu. Quando tocou aqui, juntamente com esse cenário todo aqui, e além disso, o ponto tinha acabado de deslocar para cima aqui, a nosso favor, né? Na direção que a gente ia entrar. Então, eu não pensei duas vezes e fiz a minha entrada aqui no fechamento dessa barra e peguei as minhas duas frações. Então, mais uma operação aí que a gente colocou 180 pontos no bolso. Eu já podia ter parado porque a minha meta já estava mais do que batida, mas eu tentei aproveitar a gordura, né, que já estava sobrando aqui, a partir dos meus 500 pontos. Tudo que vem acima é gordura que eu posso queimar com outras operações aí, né? Então, falei, vou pegar mais uma operação. Já tinha passado do meio-dia, né? Já tinha dado meio-dia aqui quando fez esse fundinho aqui. Mas foi um deslocamento de map também, um outro deslocamento de map, confirmando esse movimento aqui, né? Dois deslocamentos de map seguidos, né? E aqui tinha também dois deslocamentos de ponto seguido, né? Esse e esse outro aqui. Então, eu entrei aqui no sinal subida de onda, porque a false balance acendeu, a pressão também estava acesa aqui, e aí quando a stress line acendeu, eu fiz a minha entrada no fechamento dessa barra, e aí peguei as minhas duas frações. Beleza? Então, puxar minha colinha aqui, o total aqui foram 900 pontos, e tive um loss, esse break-even aqui no 0 a 0, ficou ainda 810 pontos de lucro, né? O índice devolvendo para a gente o que tomou no dia anterior. Beleza? Vamos então ver como é que foi o mini dólar. Bom, no mini dólar eu operei no Renko 5, né? O mini dólar hoje foi terrível com a gente. Foi um dia, não de stop, mas um dia que a gente não conseguiu bater a nossa meta, né? Porque tivemos aí 2 stops e poucas entradas legais para a gente fazer, né? Vamos rever essas entradas. O preço veio aqui, subiu, tocou lá na S1, desceu. E aí, quando chegou aqui, eu tracei aqui a minha submap. E aqui formou uma divergência. Agora, perceba que aqui, no fechamento dessa barra, se você olhar no flow, não tinha divergência, né? Estava lá na 12. Mas por que eu peguei essa divergência aqui? Porque quando eu apregoei a ordem, ainda estava nessa barra de preço aqui. Então, estava formando aqui um cilindro azul, inclusive. Depois formou um cilindro amarelo, que é um cilindro que representa uma briga, né, nessa região aqui.
E aí eu apregoei a minha ordem. E quando o preço fez isso aqui de uma vez, fechou essas barrinhas aqui, né, rápido, pegou a minha ordem aqui e foi lá pagar o meu alvo de uma fração, né? Se não fosse essa rapidez aqui, eu não teria entrado, né? Talvez eu teria fechado a minha ordem aqui, porque a Poe tinha descido, né, para menos 12, tá bom? Mas enfim, foi uma divergência, né? Aí eu marquei esse fundo aqui para tentar pegar outra divergência, considerando esse contexto e considerando que a Force Balance também acendeu, a pressão já estava vindo acesa aqui, eu não quis pegar essa divergência. E aí eu preferi pegar essa subida de onda aqui. Mas aí a gente saiu também no break-even, né? Não foi stop, mas também não foi ganho, né? A gente saiu no 0 a 0 porque movimentou 2 boxes e aí o preço retornou para pegar a gente aqui no break-even, na nossa proteção. Beleza? O dólar de fato não estava muito bom hoje. E aí eu percebi um deslocamentozinho de map aqui, né? Eu tinha traçado aqui a minha submap nesse fundo. E aí você percebe que o preço subiu e não conseguiu mais romper a I2. Enquanto as barras de preço estavam aqui uma para cima, uma para baixo, uma para cima, uma para baixo, a Poe estava uma para cima, deitava, uma para cima, deitava, né? Depois uma para cima. Então assim, isso aqui para mim já foi mais do que um contexto, né? Até a guideline estava a nosso favor aqui, ó, estava favorecendo. Então peguei essa entrada aqui e pagou aqui as minhas 2 frações. Beleza? Aqui nesse topo, então, eu marquei a minha submap. Eu acreditei que o preço fosse dar uma recuada, né? Porque utilizando o contexto, né? Aqui atrás estava tocando na S1 e descia, né? Tocava na S1 e descia. Então, eu falei, uma divergência aqui vai ser muito bom para a gente pegar. Então, marquei aqui esse topo, o preço deu essa descida. Quando foi subindo aqui, a Poe estava embaixo, né? A Poe estava aqui primeiramente na 4 e depois na 8, né? Quando tocou na minha submap que pegou a minha ordem, a Poe estava na 8. Só que aí desceu, fez esse paviozinho aqui e aí subiu e foi pegar lá o meu stop. E o preço subiu desesperadamente, chegou aqui na S4, parou, houve uma resistência, não conseguiu romper e desceu. Quando chegou aqui, que tocou na 0, a Force Balance estava acesa, peguei essa entrada aqui, mas fui estopado mais uma vez. Mais um stop para nossa conta. Então eu peguei essa última operação aqui para fechar o meu dia no mini dólar. Foi uma subida de onda, né? A Force Balance acendeu, estávamos na terceira barrinha de saldo do B-Filter, a pressão também já estava acesa e aí quando a Stress Line acendeu aqui, eu fiz a minha entrada aqui, aí o preço subiu um pouquinho, ainda passei um calorzinho, depois desceu, foi quase no meu alvo, né? Faltou um pouquinho ali para dar os 8 pontos, né? Quando subiu, me tirou aqui na proteção, no break-even. Então, hoje foi um péssimo dia no mini dólar, foi acho que o pior dia do mês de janeiro até agora, né? Porque a gente saiu aqui com 4 pontos apenas de lucro, né? Mas então é isso. Quem operou com o Easy GPS hoje, dia 29 de janeiro de 2025, tiveram essas entradas aqui no mini dólar e também as que eu mostrei aí no mini índice. Então esse foi o pós-pregão Easy GPS de hoje e agora eu quero saber a sua opinião. Digite nos comentários o que você achou dos sinais de hoje e deixe a sua nota de 0 a 10. E para você utilizar as nossas ferramentas e participar da nossa comunidade, o link está na descrição do vídeo. Afinal, quem usa o Easy GPS não tem estresse, tem resultado.